Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Tô Literário. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todos os livros que eu li no mês de janeiro. O mês de janeiro foi o meu mês de férias, mas agora tudo voltou ao normal. Eu li 5 livros em janeiro e vou compartilhar brevemente o que eu achei de cada uma dessas leituras, como que foi a minha experiência, contar também um pouco, apenas para vocês terem uma ideia do que se trata a história, de repente você se interessa pelo assunto do livro. Então, vamos conversar um pouco sobre cada um desses livros. O primeiro livro que eu li foi Na Praia, de Ian McKean. Essa foi uma leitura regular. Eu gostei do tema, eu gostei do assunto. E eu acredito que o que não funcionou foi como ele desenvolveu a história. Alguns momentos eu achei arrastado, outros momentos me prenderam, principalmente com relação ao que estava acontecendo ali com os protagonistas. Nós temos um casal de jovens, eles são recém-casados e eles estão ali se preparando para a noite de núpcias, mas tem um conflito ali que já vinha rondando a relação do casal. O casal, ele não tem abertura para conversar, principalmente sobre a relação sexual. E a esposa, ela fica muito apreensiva, cria uma tensão, porque ela não pode dizer ali o que ela quer, o que ela não quer, o que ela não gosta na relação sexual, no toque, no contato físico, e ela fica se angustiando. Então existe esse silêncio entre eles com relação a esse tema especificamente. E como eles casaram, eles vão ter que conviver, vão ter os momentos de intimidade. Então tudo aquilo que já deixava a esposa tensa, apreensiva, vai criando uma tensão maior. Então, eu achei bem interessante esse assunto do livro, principalmente porque vai falar de um contexto de uma época em que a criação da mulher era muito reprimida com relação à relação sexual, a falar sobre sexo. Então, nesse aspecto, eu achei um livro interessante porque você fica se questionando sobre vários aspectos, tanto com relação à criação, tanto com relação ao contexto da época, como também a própria personagem em si, como que ela foi criada, como aquilo foi angustiando ela. Então, é bem interessante porque você se questiona sobre vários aspectos dessa relação. Então, isso foi um ponto que eu achei positivo. Mas, como eu falei, tem uma parte aqui na história que, principalmente no momento que esse conflito ele vai acontecer, vai estourar entre o casal, eu não gostei do tom, eu achei ele muito exagerado, forçado, artificial. Enfim, também no decorrer da minha leitura, muitos outros aspectos eu achei desinteressante, eu não ficava presa à leitura, somente, como eu falei, nesses momentos em que a trama ela voltava para esse foco do casal. Então, foi uma leitura regular e aquele negócio, aviso pra vocês, mesmo que o livro ele não funcione pra mim, caso você tenha interesse pelo assunto, pelo tema, leia, porque a leitura ela pode funcionar pra você. Não é um livro ruim, só que em alguns momentos ele não me interessou, em outros momentos eu achei que ele poderia ter desenvolvido melhor esse conflito. É isso. O segundo livro que eu li foi do que eu falo quando eu falo de Corrida do Murakami. Não sei se foi o segundo, né? Tá fora de ordem, mas o que eu lembro, o segundo livro que eu lembro que eu concluí foi do Murakami. E eu gostei muito, 5 estrelas, favorito. Eu achei uma combinação perfeita, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre a corrida e tudo que envolve o treinamento dele, a disciplina, determinação, perseverança, ele também faz um paralelo com o seu ofício de escritor. E a maneira como ele faz isso é sensacional e é um livro muito gostoso de ler. Ele conta também um pouco da sua história, desde o momento em que ele resolveu escolher a corrida como um esporte e como a corrida também mudou a vida dele. E como esse esporte, ele é acessível para todos. Você não precisa de muitos recursos, como ele fala, né? É só pegar um tênis e começar a correr, dependendo de onde você mora, se não for no Rio de Janeiro, com umas barricadas, você pode correr em qualquer lugar, no seu bairro, no seu condomínio. Mas, de qualquer maneira, pensando na corrida como um esporte, ele é bem mais fácil começar. Ele fala também como que a corrida transformou a vida dele. Ele parou de fumar, o físico dele melhorou, a disposição dele melhorou. Foi uma mudança, uma transformação na vida dele. Assim como a escrita também transformou a vida dele. Ele fala sobre o momento que ele resolveu escrever um livro, que colocou para publicação, como que foi a recepção crítica dos leitores. Então ele tem muitos livros publicados.
E antes ele tinha um bar, né, que também fazia muito sucesso. Como ele conciliava, né, esses dois trabalhos, do bar com a escrita. Até que os livros dele começaram a vender muito bem e ele conseguiu viver só de escrita. Fora isso, é uma leitura deliciosa, porque ele fala da beleza dos lugares por onde ele andou, nos locais onde ele fazia corrida. E como eu falei, esse é um livro muito gostoso de ler e super recomendo. Outro livro que eu li e que eu amei foi 100 Dias Entre Céu e Mar, de Amir Klink. Que livro sensacional. Uma grande aventura. O Amir Klink, ele sai de Santos em um navio cargueiro, ele leva seu barco a remo, vai até a África. Por quê? Ele vai fazer uma viagem, uma travessia, uma expedição, vamos dizer assim, em que com o seu barco a remo, ele vai sair da África, vai pegar uma corrente, e essa corrente, ela vai levar o barco a remo direto para a Bahia. E o barco, ele é a remo, não tem motor. E ele se organiza para fazer esse trabalho, ele fica 8 horas remando, quando ele consegue ele fica até mais um pouco, 10 horas remando, e o restante do tempo o barco ele fica à deriva porque ele está nessa corrente. Só que, claro, que ele vai se deparar com inúmeros desafios, muitas barreiras, muitos impedimentos, muitas proibições, muitas burocracias, descrenças. Isso, claro, antes de iniciar a sua viagem. Quando ele chega na África, ele tem vários problemas. Ao chegar na África, ele não consegue autorização assim imediata para começar a viagem, não. Ele vai se deparar, como eu falei, com muitos desses desafios, com autorização de documento, ou mesmo autoridades ali que realmente querem proibir, porque muitos que tentaram fazer não conseguiram. Se acontecesse alguma coisa com ele, as autoridades seriam responsabilizadas por terem permitido tal empreendimento. Então, eles barraram ali a viagem dele, até que ele conseguiu tanto demonstrar o seu trabalho, o quanto ele estava preparado para aquela expedição, também em contato com pessoas do ramo da navegação, até que ele consegue fazer essa travessia. E ele esclarece que não é apenas e simplesmente uma aventura, uma realização de um sonho de criança, que é uma realização, sim, que ele tinha desde criança, e antes de tudo isso, são anos de estudo, de trabalho, para fazer essa expedição, esse empreendimento, essa viagem. Principalmente nos 2 últimos anos, ele se preparou ainda mais. E ele coloca aqui, né, que ele não iria vencer a correnteza ou a tempestade com os braços ali remando, e sim com a cabeça, porque ele já tinha estudado todos os riscos, todas as possibilidades, então ele tinha certeza que ele conseguiria fazer aquela viagem. Tanto que o barco dele é adaptado, porque ele estudando e conversando com pessoas do ramo da navegação, eles falaram, olha, você não vai ter como fugir de um problema que, no caso, é o barco, ele vai virar, isso vai acontecer. Então eles precisavam construir um barco que fosse capaz de capotar e que tivesse todo um jeito ali para desvirar o barco, né? Então tem todo um equipamento, maquinaria, para que ele pudesse desvirar o barco. E de fato, ele conta, se não me engano, 3 vezes o barco ele virou, se não me engano foram 3 vezes, e que ele teve que desvirar. Esses são momentos tensos que ele conta sobre a viagem dele, mas também ele fala sobre toda a beleza natural que ele encontrou, e isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue visualizar, a gente consegue apreciar através do que ele vivenciou, do que ele observou. Então isso é muito bonito, que ele não estava sozinho, né? Porque a gente tem essa ideia de solidão, que ele está em alto mar. Claro que ele ficou 100 dias sem ver nenhum outro ser humano, mas na solidão ele não estava. Ele tinha companhias ali, as aves que apareciam, os peixes, os golfinhos, mas também apareceram visitas nada agradáveis, como tubarões. Tem um determinado momento que os tubarões eles passaram a ser uma companhia um pouco mais constante, até que ele teve que resolver uma situação ali com a embarcação, com o casco da embarcação, porque isso estava, de certa forma, atraindo peixes que atraíam os tubarões. E aí ele tinha que sair para poder limpar a embarcação por fora, mesmo com o risco dos tubarões aparecendo. Então são momentos também bem instigantes que ele relata e que eu achei interessante acompanhar aqui a leitura dessa viagem. Ele fala também da presença das baleias, que queria ali brincar com ele, com o barco. Por mais que ela não tivesse ali a intenção de atacar, qualquer movimento mais perto poderia comprometer a embarcação. Então ele conta esses momentos em que os riscos eles apareciam. Apesar desses momentos mais tensos, de riscos, a gente, pelo menos aqui na escrita, o que ele transparece é como se ele estivesse no controle da viagem, da embarcação. Ele tinha que tomar decisões importantes que iam comprometer
a viagem, que iam comprometer até mesmo a vida dele. Então eram momentos que ele precisava tomar decisões importantes. Enfim, um livro que eu gostei bastante e super recomendo. Eu li também Verão no Aquário, de Lígia Fagundes Telles. Essa pra mim também foi uma leitura regular. Eu gostei das primeiras páginas, achei bem convidativa, porque já tem um conflito ali logo no começo da protagonista Raíza com a mãe, aconteceu alguma coisa ali também com o pai, você fica assim intrigado. Mas no decorrer da leitura, eu achei uma leitura muito cansativa, eu acho que não foi o momento para essa leitura, para esse ritmo. Também não estava com a menor paciência de acompanhar a Raíza. Tudo bem, ela consegue ser uma personagem chata, mas é claro que a gente entende que isso é da personagem. Só que eu também fiquei desinteressada em acompanhar a história dela, com aquele ritmo lento, achei desinteressante, mas quando, chegando na reta final da leitura, para quem já leu, um clímax ali com o personagem André, a partir daquele momento até o final da leitura, o livro prendeu a minha atenção. Então, no final das contas, não foi uma experiência tão ruim assim. Por fim, eu li O Eterno Marido, de Dostoiévski, uma leitura que eu gostei bastante. Confesso, né, já até comentei em vídeos anteriores que eu estava com altas expectativas e apesar de reconhecer que é uma obra-prima e apesar de me envolver bastante com a leitura, não achar a leitura chata em nenhum momento, ainda assim eu esperava ser uma leitura arrebatadora. Por falarem que essa é a sua grande obra-prima, entendo pelo estilo, por ele ser bem redondinho, mas eu confesso que eu esperava uma leitura arrebatadora. Foi uma leitura que eu gostei bastante, foi um livro que eu me envolvi, tem assuntos ali muito interessantes e importantes pra gente conversar, pra gente debater. Também tem momentos divertidos, tem momentos trágicos. Dostoiévski sempre vale muito a pena. Talvez se eu não tivesse criado expectativa, eu teria dado 5 estrelas. Então acabou me frustrando, talvez eu esperasse me arrebatar como eu me arrebatei em outras leituras, em outras obras. Acho que foi isso, não é culpa do livro, é culpa do leitor, mas ainda assim estou compartilhando aqui a minha experiência de leitura. Então é isso, Dostoiévski eu sempre recomendo e eu tenho certeza que essa vai ser uma leitura que vocês vão gostar bastante. Bom, então é isso, pessoal, essas são as minhas leituras de janeiro. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão lendo, o que vocês leram no mês de janeiro e se vocês já leram algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, como que foi a sua experiência de leitura. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e também os projetos do canal. Obrigada pela companhia e até mais.